Uma small cap que pode entregar crescimento, dividendos e diversificação. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas fica até o final do vídeo e assiste com calma, porque hoje eu vou te apresentar a Dexus, código DEXP3. Hoje a Dexus vale cerca de R$1 bilhão em bolsa, ou seja, é considerada uma small cap. A Dexus basicamente atua como se fosse uma holding e abaixo dela tem duas subsidiárias, a GPC e a Apollo. A GPC atua na indústria química, principalmente na fabricação de resinas termofixas que são utilizadas naqueles painéis de MDF, MDP e compensados, que é um produto bastante utilizado na construção civil e também na construção de móveis para casa. Já a Apollo trabalha com tubulações de metais e inox para a construção civil e também para o setor de óleo e gás. E mais recentemente a Apollo também entrou no segmento de energia solar com a fabricação de painéis solares. E é justamente aqui que entra o primeiro ponto positivo dessa tese, a diversificação. Como eu acabei de falar, a Dexus atua no segmento químico, no segmento de tubulações com muita exposição ao setor de óleo e gás e também agora está entrando no segmento de energia solar. Ou seja, é uma empresa bastante diversificada nos seus negócios. Por exemplo, a GPC Química produz resinas termofixas muito utilizadas na construção civil, como eu já comentei. Em um momento de PIB para baixo, de contração econômica, onde a demanda por novas residências e até mesmo por móveis de casa diminui, a GPC fatalmente vai acabar produzindo menos. Porém, como a empresa é bastante diversificada, se o setor de óleo e gás, por exemplo, estiver indo bem, a Apollo vai acabar vendendo mais e isso vai acabar balanceando a perda de um lado com esse aumento do outro. Além disso, é possível que aconteça nos próximos meses ou anos a entrada da GPC Química em outro segmento do setor químico. Isso pode acontecer de maneira orgânica ou até mesmo de maneira inorgânica, comprando uma outra empresa. E isso aumentaria ainda mais a diversificação da companhia. Além dessa diversificação da empresa em si, a Dexus também compõe uma diversificação muito interessante para o nosso portfólio, justamente por ser uma empresa que atua em segmentos menos óbvios, digamos assim, como é o caso do segmento químico, do segmento de tubulações e agora o segmento de energia solar. A Dexus passou por uma reestruturação nos últimos anos. A empresa entrou em recuperação judicial no ano de 2013 e saiu da recuperação judicial em 2020. E um fato muito interessante sobre a Dexus, inclusive, é que mesmo durante o período de recuperação judicial, a empresa não parou de pagar dividendos. E essa recuperação judicial da Dexus foi um pouco mais longa, justamente para a empresa conseguir colocar tudo nos eixos, focar naquilo que ela faz de melhor, que é justamente essa parte de resinas termofixas e Apollo tubulares, e se livrar de alguns negócios não core da empresa. Como por exemplo, a Dexus tinha uma planta de metanol, e com essa reestruturação, com a entrada na recuperação judicial e o foco no seu core, a Dexus se desfez dessa planta de metanol, focando somente no core da empresa, que é aquilo que ela faz de melhor e tem algum tipo de vantagem. E após sair da recuperação judicial em 2020, a empresa estava bem ajustada, bem azeitada e os balanços começaram a vir cada vez melhores e seguem vindo muito bons até hoje, o que é algo extremamente importante e mostra para o mercado que realmente houve uma reestruturação, houve uma virada operacional e de gestão na empresa. E fica muito claro de se notar essa reestruturação da Dexus quando a gente olha para a dívida da companhia. Hoje a Dexus tem um patamar de dívida líquida sobre EBITDA de 0,1 vez. Ou seja, é uma empresa que não tem dívida. E aqui justamente entra o segundo ponto que é muito interessante dessa tese, os dividendos. A Dexus tem um histórico de pagamento recorrentes de dividendos, até mesmo durante a recuperação judicial, como eu já comentei. E como a empresa hoje praticamente não tem dívida e também não tem a necessidade de grandes investimentos, grande parte do seu lucro líquido vai ser distribuído para os seus acionistas. Então, quem busca uma empresa pagadora de dividendos, com certeza deveria olhar para a Dexus, porque esse vai ser o futuro da companhia, pelo menos nos próximos anos. No entanto, diferente da grande maioria das pagadoras de dividendos, que a grosso modo são aquelas empresas que já são muito grandes, aquelas empresas que não têm muito para onde crescer, a Dexus ainda pode entregar um crescimento muito interessante nos próximos anos. E esse é justamente o terceiro ponto interessante dessa tese, é o crescimento que pode acontecer daqui para frente.
A grande avenida de crescimento da Dexus vem dos setores aos quais a empresa está exposta. Por exemplo, como eu comentei, tanto a GPC quanto a Apollo têm exposição ao setor de construção civil. E agora, com o juro caindo, a gente costuma ter um boom no setor de construção civil, o que teoricamente vai fazer a Dexus vender mais. Além disso, a empresa, via Apollo, tem exposição ao setor de óleo e gás, que é um setor que tem muito investimento contratado para os próximos anos. O segmento de energia solar também, ou seja, a Dexus está exposta a setores que têm um crescimento contratado para os próximos anos, seja um crescimento estrutural, como é o caso do setor de óleo e gás e também do segmento de energia solar, ou até mesmo um crescimento conjuntural por conta da queda dos juros, como acontece no setor de construção civil. Porém, não basta o setor crescer, a demanda crescer, e a Dexus não ter capacidade para suprir essa demanda. Mas a Dexus tem capacidade de sobra para suprir uma demanda crescente. Hoje a empresa atua entre 50% e 60% da sua capacidade total de produção. Ou seja, mesmo que a demanda aumente, a Dexus já tem capacidade de produção instalada para suprir essa demanda, sem a necessidade, como eu já comentei, de fazer grandes novos investimentos. Pega esse resumo, é uma empresa bem diversificada, que está inclusive entrando em novos segmentos de atuação, o que é muito importante. É uma empresa que atua em segmentos onde ela tem uma grande expertise, onde ela tem pouca concorrência e tem um nome muito grande e muito sólido. Os segmentos onde a empresa atua são segmentos que têm um bom crescimento contratado, a empresa tem uma capacidade de suprir um aumento interessante nessa demanda, a empresa não tem dívida, ou seja, se a demanda aumentar, se a produção aumentar, a empresa, como tem pouca dívida, vai acabar distribuindo muito dividendo. Porém, esse ganho não vai vir apenas no dividendo. À medida que a demanda aumente, que o balanço melhore, obviamente a ação também tende a performar muito bem. Ou seja, é um case que a gente chama de crescidendos. Ela pode te entregar crescimento, ganho de capital com a ação, mas também vai te entregar dividendos, justamente porque a empresa não tem dívida e também porque não precisa fazer grandes investimentos no curto e médio prazo. E para ficar ainda melhor, tudo isso a gente encontra em uma ação small cap, que não é uma dessas small caps famosas, é uma ação quase que esquecida na bolsa. A gente vê muito pouco se falar a respeito da Dexus. Pouquíssimos bancos e corretoras têm cobertura sobre a ação e até mesmo investidores pessoa física não acompanham muito de perto o case. E é justamente por isso que a empresa negocia a múltiplos bastante atraentes. Por exemplo, hoje a Dexus negocia na casa de 7 vezes preço-lucro, o que é um patamar de preço-lucro de empresa estabelecida, que basicamente não tem mais crescimento. Mas, como eu já comentei anteriormente, a Dexus ainda tem uma capacidade interessante de crescer de maneira orgânica com a capacidade que ela tem hoje, ou até mesmo de crescer de maneira inorgânica, à medida que a empresa faça algum tipo de M&A, compre ali uma outra subsidiária para a GPC ou até mesmo para a Apollo. A empresa negocia um PVP de 1,6 vezes, o que também é um patamar bastante tímido. Isso tudo enquanto apresenta números de ROI e de margens bastante interessantes. Por exemplo, o ROI da Dexus é acima de 22%, o ROIC acima de 19% e a margem EBITDA é acima de 16% atualmente. Então, para mim, a Dexus, apesar de ser uma small cap, eu vejo como uma tese mais conservadora. Primeiro porque é uma empresa bem diversificada, que tem alguns modelos de negócios e está buscando expandir ainda para outros segmentos. Além disso, é uma empresa que tem uma excelente capacidade de repassar o preço das suas matérias-primas. Quando a gente teve a guerra da Ucrânia e o preço da ureia explodiu, a Dexus repassou os preços da ureia e não deixou de vender. Obviamente que como o preço está muito alto, muitas vezes a empresa acaba tendo a sua margem um pouco comprimida, mas mesmo assim ela tem essa capacidade de repassar o preço e quando o preço da ureia caiu, a empresa meio que compensou esse momento de margem comprimida com um momento de margens mais esticadas. E também é uma empresa que negocia múltiplos baixos, não é uma small cap que tem muito crescimento já contratado nos seus múltiplos, muito pelo contrário. Hoje, basicamente, o mercado precifica a Dexus como se a empresa não fosse crescer mais nada. E eu, sinceramente, acho que esse não é o caso. Eu acho que a Dexus ainda pode crescer bastante. Mas mesmo que o mercado siga ignorando esse crescimento e até mesmo não olhe para a Dexus é uma empresa que pode te remunerar via dividendos nos próximos anos, porque, como eu já comentei, tem pouca dívida, está melhorando o seu balanço e não tem necessidade de grandes investimentos. Agora eu quero saber de ti.
Tu já conhecia a Dexus, gosta da empresa, ainda não conhecia, ficou com alguma dúvida? Manda aqui nos comentários. E também não esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações, que é muito importante, deixa o like no vídeo e também compartilha esse vídeo com o teu grupo de amigos, grupo de investidores e tudo mais. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.